Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu novamente para mais um vídeo. E desta vez eu vou tratar de um texto que está no livro Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse texto tem como título Estímulo Fraternal e é de número 73. Então, e ele vai partir de uma fala do apóstolo Paulo, que está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde Paulo fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Daí, o Emmanuel ele disserta. A cada lição ele vai dissertar e vai interpretar essas falas que vão aparecendo no início de cada texto. E eu aqui vou também fazer alguns comentários meus. Para começar, eu gostaria de dizer que esse texto, Estímulo Fraternal, ele é bastante significativo, porque ele vai o quê? Nos convidar a agirmos como irmãos, uns com os outros. E muitas vezes na vida, o que acontece é que nós ficamos tão envolvidos com a nossa problemática e nos sentimos desamparados, sozinhos, sem ter ajuda de ninguém. Muitas vezes até nos revoltamos contra Deus, nos revoltamos contra a nossa situação, desconhecendo que tem pessoas vivenciando situações muito piores do que a nossa. Então o texto, ele nos convida justamente a fazermos uma reflexão em torno da nossa realidade e sermos gratos à vida e procurarmos ajudar a todos que encontramos sempre na medida do possível. Então vamos ao texto. Abro aspas para o Emmanuel. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Então, para começar aqui, ele já está convidando a gente a refletirmos sobre essa nossa sensação de que estamos sozinhos. Não estamos. E o Senhor nos oferece lutas e que, muitas vezes, diante das batalhas da vida, nós achamos que essas batalhas são negativas. Mas o Emmanuel está chamando aqui a nossa atenção para que todos esses reveses, esses conflitos, essas situações difíceis que nós enfrentamos, têm por objetivo purificar o nosso espírito, a nossa alma, e nos desenvolver, nos elevar. Por isso é que ele chama de luta purificadora. Continua o Emmanuel. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. O que me chama a atenção nessa frase, primeiro, ele está nos convidando a olhar para cima, quer dizer, para Deus. E ele usa uma expressão bastante interessante que é de quando em quando contempla a retaguarda, quer dizer, de quando em quando, ou seja, nós vamos olhar para trás, mas não é ficar o tempo todo olhando para trás, porque senão a gente não avança, é de quando em quando. Isso é muito importante, essa expressão que ele usa é fundamental no meu entendimento para que a gente não se detenha na caminhada, porque nós vamos encontrar pessoas em situações muito difíceis, então nós vamos ajudar, mas vamos olhar para trás de quando em quando, para que a gente também não estacione. Continua. Se te encontras em posição de servir, ou seja, de ajudar, ajuda e segue. De certa forma, ele está reforçando esse de quando em quando. Eu vou ajudar, mas vou seguir, não vou me deter. Continua Emmanuel. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Então, nós vamos encontrar muitas pessoas que entra dia, entra ano, sai ano, e continua naquela mesma situação. Agora, olha só, ele continua porque ele não tem recursos para avançar. Então, nós também temos que fazer uma análise por que aquela pessoa se encontra nessa situação. Então, eu vou recordar para ajudá-lo. Bom, e o leito da indigência
é uma situação de miserabilidade absoluta. Pensa, continua Emmanuel, no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Na minha opinião, como mãe, essa frase é a que mais toca o meu coração, porque nós, que eu pelo menos nunca passei por uma situação limite com as minhas filhas, mas eu imaginar que eu não poder ajudá-las, seja porque é uma doença incurável, seja porque é uma dor absurda, seja porque estão passando fome, seja porque não têm o que vestir, é uma situação muito difícil. E então ele fala, né? Ouça, pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos. Então é aquela criança que está chorando e o pai, a mãe não tem recursos para aliviar a dor daquela criança. Detente, continua Emmanuel, para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Então aquela criatura doente, que seja lá por que razão for, os familiares não acolheram, então abandonaram essas criaturas. E como a gente vê isso nos asilos, né? A pessoa está doente, a família pensa que não tem, entende que não tem recursos para cuidar, então larga lá no asilo e muitas vezes nem volta para visitar. Então, que situação também triste essa, né? Continua o Emmanuel dizendo, reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. E aqui isso me fez lembrar o aleijado, né? Tem uma criatura que é o Jerônimo Mendonça, que ele teve uma doença grave e ficou tetraplégico, ou seja, ele só conseguia mexer a cabeça e ficou restrito a um leito pelo resto da sua vida. Mas nem isso foi suficiente para ele se entregar à infelicidade, à revolta, à inutilidade. Muito pelo contrário, ele comandou uma instituição de caridade fazendo bem para centenas de pessoas. Então nada na vida é suficiente para dizer assim, você não tem o que fazer. Sempre temos o que fazer. De repente, não na dimensão do Jerônimo Mendonça, que com certeza era um espírito avançado. Mas, dentro das nossas possibilidades, nós podemos sim ajudar muita gente. Ele vai continuar dizendo que ele fala de outras situações difíceis, mas ele fala assim, é possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Porque quando a gente só olha para o próprio umbigo, a gente acha que o nosso sofrimento, o nosso problema é o maior de todos. Mas quando a gente é capaz de olhar para trás, de ouvir, de perceber que o outro tem uma história de vida, às vezes muito mais complicada e sofrida do que a nossa, então nós começamos a achar que, puxa, ó, a minha dor até desaparece, é minimizada. Por quê? Porque eu consegui enxergar a realidade. E nós, às vezes, vivemos numa bolha, a gente só olha para si. O Emmanuel continua lá na frente dizendo o seguinte, quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará. Onde estiveres, a fim de improvisar a tua ventura, quer dizer, a tua felicidade. Porque quando nós fazemos o bem, nós criamos em torno de nós uma aura de felicidade. E não tem coisa melhor do que a gente ver uma pessoa, perceber que nós tiramos uma pessoa de uma situação angustiosa, de uma situação de profundo sofrimento. Isso é muito bom. Não que seja bom a gente ver a pessoa sofrendo, não é isso. Mas é bom a gente perceber que nós podemos ajudar. E aí ele vai dizer que, lá na frente, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão. Então eu me lembro aqui de uma frase que eu acho que é muito, muito pertinente aqui a esse texto, que é: fazer o bem
faz bem. Se gostaram desse texto, dê um joinha. Se acharem que esse texto possa consolar corações e ampliar essa reflexão para outras pessoas, compartilhem. E se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.